Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus? Quantos estão com sede de ouvir a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia aí. Abra ela no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 8. Marcos, capítulo 8. A gente costuma falar assim, mas é só falar Evangelho de Marcos, amém? Tem a criança dando amém, vocês aí, estou falando. Marcos capítulo 8. Verso de número 34. Está escrito: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler mais uma vez, por favor? Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao verso 10. Está escrito: Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua graça, a tua direção nessa pregação, nessa mensagem. Senhor, fala conosco. A nossa única esperança nesse culto é que o Senhor fale conosco. Por isso, Deus, que a tua palavra, Deus, venha mudar a nossa vida, que a tua palavra, Senhor, venha mudar o nosso coração, venha trazer uma nova direção ao nosso viver, que, Pai, nós venhamos ouvir a tua voz. Por isso, usa, Senhor, de maneira poderosa, Senhor, a minha vida, mesmo em minha pequenez, Senhor, que tu venhas usar essa palavra para a glória do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma família inteira morre atropelada indo para a igreja à noite. Uma criança e uma mãe é abandonada por um pai banana que só pensa em satisfazer o seu prazer. Um atirador invade uma escola atirando contra todos que estão no local, fazendo dezenas de famílias infelizes. Uma mulher morta pelo marido que não aceitou o término do relacionamento. Um padre é preso. Ele é preso por abusar de um menino. Um pastor, ele é preso por abusar de uma adolescente. Alguém que você ama demais te ligou dando uma notícia péssima. A doença chegou. A solidão te assombra dia e noite. A depressão suprimiu. Ela absorveu a sua alegria e o seu contentamento. A ansiedade roubou a sua fé na soberania de Deus. Dentre tudo isso e muito mais, nós precisamos lidar com uma pergunta que a sociedade pós-moderna está fazendo. Aonde está Deus no sofrimento? Aonde está Deus quando chega a dor? Aonde está Deus quando o desespero bate na porta?
Aonde está o Senhor quando nós não vemos mais saída? Aonde está o Senhor? Aonde está Deus? Todos nós possivelmente já fizemos essa pergunta. Por mais crente que você seja, por mais evangélico que você seja, por mais cristão que você seja, possivelmente você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Aonde está Deus agora? Senhor, aonde tu estás? Senhor, por que que eu estou passando por isso? Senhor, a propósito nisso, Senhor, te agradas o meu sofrimento? Te agrada o meu pesar? Aonde está o Senhor? Todos já fomos acometidos, ou estamos sendo acometidos por sofrimentos. Sofrimentos que alguns aqui, ao menos, pronuncia ou gosta de falar. Sofrimentos que alguns de nós aqui não suportaríamos ao menos ouvir. Muitos de vocês talvez passaram por noites de tormentas que, se contasse aqui, nós ficaríamos assustados. Muitos de vocês já passaram por sofrimento que talvez nós não acreditaríamos. Mas o que o mundo tem a nos dizer em relação ao sofrimento? O que essa sociedade caminhando para a pós-modernidade tem a nos dizer em relação ao sofrimento? É simples. O mundo tem a te dizer: não sofra. Não sofra. É isso que o mundo tem a te dizer. Por que você se acostumou com essa dor? Seja mais. Voe além do que você pode. É isso que o mundo tem a nos dizer. A verdade é que essa sociedade, caminhando para a pós-modernidade, tem sido treinada a negar qualquer aspecto ou resquício de sofrimento. É uma sociedade domesticada, infantilizada, a negar, treinada a negar qualquer tipo de sofrimento. E é assim que a sociedade, ela vive. Nós vivemos numa era em que sofrer é vergonhoso. Sofrer causa vergonha. Porque os sofredores não estão com medalhas no peito. Os sofredores não são as pessoas que são imitadas nessa geração. Todos querem imitar aqueles bem-sucedidos. Todos querem imitar homens de negócios. Todos querem imitar pastores que são astros. Sofrer tem sido algo vergonhoso nessa época. A maioria das pessoas vivem com suas máscaras, suas vidas, entre aspas, bem-sucedidas, são só aparência. Só aparência. E quando o sofrimento bate na porta, todas elas precisam de um livro que diga a elas o que elas devem fazer. Elas precisam de um livro que diga alguma coisa que ela tem que fazer. Geralmente, o livro tem como título Pare de Sofrer. Geralmente, o livro tem como título 10 atitudes para não sofrer. Geralmente, o título tem como 3 regras do amor próprio. A questão piora quando nós vemos isso chegar na igreja. Cultos voltados a homens. Cultos voltados a entreter jovens. Você já foi a algum culto de jovem? Você já foi chamado para um culto de jovem? Alguém chegou em você e disse: não vai ser aquela coisa que você imagina. Alguém lá em cima pregando, não. Vai ter uma balada, vai ter uma música agitada, vai ter entretenimento, vai ter uma peça, vai ter, enfim, vai ter um monte de coisa. Cultos voltados a homens, para entreter homens. Músicas altas, eletrônica, fumaça, globo girando. Balada gospel e muito mais. E o que é isso? Isso não é nada mais que cristãos que esqueceram ou não entenderam que quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, ele está dizendo: venha e morra. Quem quiser vir após mim, venha e sofra.
Pastor, não é para isso que eu vim aqui ouvir. Então você pode se retirar nessa manhã. Porque o Evangelho não é Disneylândia. O Evangelho não é mar de rosas. Cristianismo não é mar de rosas. Perguntaram para C.S. Lewis o que ele indicaria no cristianismo. Ele disse, definitivamente o cristianismo não é indicado para aqueles que querem uma vida tranquila. Para aqueles que querem uma vida tranquila, eu aconselho uma taça de vinho, C.S. Lewis disse. Porque o cristianismo vai te tirar da sua zona de conforto. Eu gosto de uma frase que o pastor Mário Costa, ele diz, o Evangelho tem duas finalidades. A primeira, consolar os aflitos. E a segunda, afligir os consolados. É isso que o Evangelho faz. Então esses cristãos estão esquecendo que quando Jesus diz, vem, negue-se a si mesmo, ele está dizendo, negue tudo aquilo que representa prazer para você nessa vida. Negar a si mesmo é negar tudo aquilo que eu acredito ser o melhor para mim. Negar a mim mesmo é negar o controle da minha vida, é negar o controle da minha existência. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, principalmente como cristãos. Jesus mesmo disse, nós precisamos ter bom ânimo. Ele diz, por quê? Porque no mundo vocês terão aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci, Jesus disse. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Agora nós precisamos ter uma atitude correta diante do sofrimento. Por isso eu queria responder nessa manhã 3 perguntas baseadas nesses textos a qual nós lemos sobre o sofrimento. Mas antes disso eu quero somente esclarecer uma coisa que precisa ficar clara. Sofrer faz parte da vida cristã. Se você foi convidado por alguém que disse assim, venha, você vai ter tudo na vida. Você está sofrendo, venha que você vai deixar de sofrer. Venha que você vai ter a felicidade, venha que você vai ter carro, venha que você vai ter tudo isso. Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo outro. Talvez você não conhece o Evangelho ainda. Jesus nos dá sim alegria inabalável. Mas sofrer faz parte da nossa vida cristã. Qualquer apelo que você ouviu que não acrescente o sofrimento é mentira. Nós temos quantos anos de história da igreja? Quase 3.000 anos de história da igreja. E como você acha que lá começou com 12? Começou com 12 homens. E chegou ao mundo todo essa mensagem. Hoje nós estamos aqui no Vila Natal. Como que você acha que nós chegamos aqui? Qual é a causa, pastor? Sofrimento. Pedro diz em sua primeira carta, se você quiser abrir, Pedro, capítulo 12. Desculpa, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Está escrito, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Não se surpreendam, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Só para a gente deixar isso claro, que sofrer faz parte da vida cristã, mais um versículo antes da gente entrar nessas perguntas que eu quero responder. Filipenses 1, 29. Abra, por favor. Filipenses 1, versículo 29. Paulo diz assim, pois vocês, escrevendo aos Filipenses, receberam o
privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Repito, pois vocês receberam privilégio não apenas de crer em Jesus, mas também sofrer por Ele. Porque a vida cristã não é apenas crer. A vida cristã não é apenas estar num culto. A vida cristã não é entretenimento. Sofrer faz parte da nossa caminhada. E Pedro, você viu o que Pedro disse? Não estranhem. Não achem estranho quando o sofrimento vier a vocês como se algo estranho tivesse acontecendo. Antes, alegrem-se. Porque por esses sofrimentos vocês são feitos participantes do sofrimento de Jesus. E nós vamos às perguntas que eu quero responder nessa manhã em relação ao sofrimento. Para você que acha que essa palavra é irrelevante, para você que acha que essa palavra é dura demais, se você estivesse ouvindo Jesus, provavelmente você seria um daqueles que iria embora. Se você estivesse ouvindo João Batista, provavelmente você iria embora. Se você estivesse ouvindo Pedro, os apóstolos, pregando a palavra, provavelmente você iria embora. A finalidade do Evangelho não é acalentar o teu coração. A finalidade do Evangelho não é acalentar e afagar o seu ego. A finalidade do Evangelho é ensinar a verdade. Doa a quem doer. Nós somos a igreja de Jesus. Você está aqui, nós queremos te amar. Nós amamos você. Nós abraçamos você. Nós abraçamos você e todos os seus problemas juntos. Nós somos a igreja, nós fazemos isso. Mas o papel principal da igreja é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho da verdade. O Evangelho da verdade. Primeira pergunta que eu quero responder à luz das Escrituras é a pergunta que nós fizemos no começo dessa mensagem. Aonde está Deus na hora do sofrimento? Onde está Deus no sofrimento? Pastor, eu nunca fiz essa pergunta. É mesmo, é? Nunca fiz essa pergunta, pastor. Não, eu sempre quando eu vinha assim, eu falei, aleluia! Diante do sofrimento. Eu dava um pulo e um giro. É mesmo? Então você não faz parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é marcada pelo sofrimento. A igreja de Jesus é marcada pelas lágrimas. Homens e mulheres morreram por essa mensagem. Homens e mulheres foram martirizados por essa mensagem. Casais foram separados por essa mensagem. Eu não estou falando a respeito de separação, estou falando a respeito de morte, de martírio. Pessoas perderam a vida, crianças perderam a vida por causa dessa mensagem. E nós temos liberdade de culto no Brasil. Nós temos liberdade de sair aqui e gritar, Jesus salva! Mas nós estamos em uma santa ceia, com nem toda a igreja aqui reunida, tendo liberdade de culto. Se você for pesquisar, principalmente no site da Missão Portas Abertas, você vai ver que as igrejas mais perseguidas são as igrejas maiores no mundo. Na China, há uma perseguição contra a igreja de Jesus. E é o país onde tem o maior número de cristãos. Por quê? Sofrimento. Então, aonde está Deus no sofrimento? Essa pergunta ela deve ser respondida prontamente. Ele está aonde sempre esteve. E aonde sempre ele esteve, pastor? No controle de todas as coisas. Uma vez conversando com o Abimael, ele estava falando a respeito de um irmão que disse assim, um outro país está sofrendo tanto porque Deus, eles não creem em Deus. Eles estão sofrendo tanto, né, porque Deus não é a autoridade máxima naquele país. E o Maia olhou para mim e falou, esse irmão não entendeu nada, né?
Porque o nosso Deus reina sobre tudo, eu disse exatamente. Nós não temos um Deus que reina em Vila Natal. Você não tem um Deus soberano apenas em São Paulo ou no Brasil. Você tem um rei que reina sobre tudo, sobre todos. O poder dele é sobre tudo e sobre todos. Aonde está Deus no sofrimento? Está no controle de todas as coisas. Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos sugerindo que Deus talvez não esteja conosco. Talvez Deus não esteja cuidando de mim. Aliás, eu sou muito bom. Aliás, eu sou um crente muito excepcional. Eu faço tudo certinho. Vou na igreja, dou uma oferta de vez em nunca. Está tudo bem. Como que Deus pode não cuidar de mim? E alguns, na hora do sofrimento, fazem exatamente isso. Eles murmuram contra Deus. Eles dizem palavras contrárias a Deus. Como se Deus fosse um fiador dos sonhos deles. Como se a finalidade do Senhor fosse fazer você feliz. A finalidade do Evangelho não é fazer você feliz, é salvar você. É salvar você, salvar sua alma. Mas certamente, se você é um salvo, você é feliz. Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos sugerindo exatamente isso, que Deus não está conosco, ou que Ele não é fiel. E como cristãos, filhos de Deus, nós sabemos que isso é mentira. Isso é mentira. Por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso sofrimento, Ele está caminhando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, dando força para cada um de nós. Ele está caminhando conosco. Por essa razão, o salmista ele diz com confiança: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Você percebe que a pregação e essa declaração do salmista é totalmente contra as declarações evangélicas que nós vemos hoje. A pior coisa é você chegar em uma igreja onde exatamente isso está sendo falado. Você não irá sofrer. Pare de sofrer agora, tem até um hino. Deus mandou eu te dizer. O quê? Pare agora de sofrer. Blasfêmia. Quando Jesus toma a sua cruz, Ele não está dizendo para você: vem aqui, ursinho carinhoso. Vem aqui, coisa bonita, coisa linda. Se eu fosse fazer uma pregação expositiva só no texto de Marcos a respeito da cruz, a gente ficaria aqui 3 dias. Mas, para resumir, pense um pouco sobre a cruz. Quando Jesus fala, vem aqui, tome a sua, o quê? Sua cruz. O que é a cruz? O que era a cruz? Um instrumento de quê? De morte. Ninguém que você visse caminhando nas estradas de Jerusalém, de Judá, com uma cruz, iria tomar sorvete. Ninguém. Alguém caminhando com uma cruz está destinado à morte. Está indo para a morte. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender, por maior que seja a nossa dor, Ele está conosco. Ele está conosco. A pergunta correta não é aonde está Deus no sofrimento, mas é aonde está o nosso coração quando o sofrimento vem.
Onde está o seu coração quando a dor bate? Aonde está o seu coração quando o desespero vem? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração quando parece que você perde o chão? Nós, os homens da igreja, estávamos conversando a respeito disso um dia desses. Quando o nosso amparo está nas coisas, se essa coisa é tirada de nós, automaticamente ficamos sem amparo. Automaticamente nós caímos no abismo. É por isso que o nosso amparo não deve ser a nossa esposa. O nosso amparo não deve ser o nosso esposo. O nosso amparo, a nossa base, o nosso alicerce não deve ser a igreja, não deve ser o pastor. O nosso alicerce é Cristo. Se tirarem o nosso chão, sobra Cristo ainda. Se tirarem a saúde, se tirarem o dinheiro, se tirarem a nossa casa, ainda há Cristo em nós, esperança da glória. Nós precisamos confiar que Ele está conosco. Que Ele é assim, como o salmista diz no Salmo 46, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós precisamos entender que Ele não nos livra do sofrimento. Ele nos livra no sofrimento. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ele não está dizendo, olha, você não vai andar se você aceitar Jesus hoje. Se você ouvir esse apelo hoje, nunca mais você vai andar no vale da sombra e da morte. Não! Ainda que eu ande, porque eu vou andar. Se eu não andei ainda, eu vou andar. Ainda que eu ande. Eu não vou ter medo. Eu não vou temer. Embora o meu corpo esteja desgastado. Embora a minha carne esteja trêmula. Dentro de mim eu sei que eu sirvo não a Maomé, que já morreu. E se você for em seu túmulo, está lá. Aqui jaz restos mortais de Maomé. Eu sirvo um Deus que se você for na tumba dele, está escrito na porta, ele não está aqui, ressuscitou. Eu sirvo esse Jesus. Eu sirvo a esse Jesus que não me desampara no meio do meu sofrimento. Que mesmo quando a dor parece acabar comigo, mesmo quando parece não haver saída, não haver alegria, não haver esperança, Ele ainda está comigo. Eu não temerei, porque Tu estás comigo. Isaías 43, 2 diz assim, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Ah, meu irmão, você consegue crer nisso? Você consegue acreditar nisso? Quando eu passar por águas profundas, quando passar por águas tranquilas, águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhes farão mal. Perceba que ele diz, quando passar. Ele não está dizendo, não passarei. Ou como a esquerda diz, não passarão. Ele está dizendo, quando passar. Quando passar pelas águas, elas não vão afogar você. Quando passar pelo fogo, as chamas não lhe farão mal. Mas você vai passar. Há um caminho de dor e sofrimento. Se você acha que você é desprivilegiado de ouvir algo que você está ouvindo hoje,
você não entendeu muita coisa do Evangelho. Porque a finalidade de muitas, entre aspas, igrejas, principalmente nesse fim de ano, é minimizar o sofrimento e maximizar o entretenimento. Eles querem dar cultos alegres. Todo culto é alegre. Todo culto é alegre. Eu não preciso de música agitada para ser alegre. Um irmão já chegou em mim e falou: canta umas músicas mais agitadas. Eu tenho, às vezes, dificuldade. Eu não, sabe? Pela idade também. Não vou cantar. Não dá. Não dá, meu irmão. Se eu fizer isso, é capaz de travar. A Ariane vai ter que subir aqui. Você imagina a vergonha? Mas, pastor, você está dizendo que o culto, então, para essas pessoas que estão sofrendo, ela tem que entrar aqui e ouvir esse banho de água fria que você está dando? Eles têm que ouvir palavras assim que vão fazer eles sofrerem mais? Essas pessoas que estão sofrendo precisam entender que o sofrimento é de verdade. Que o sofrimento não é uma provação do inimigo, como muitos dizem. Que o sofrimento é real, bate na nossa porta. Se não bateu, vai bater. Ele é real. E quanto antes você entender isso, você vai ter maturidade para entender que Cristo está com você no sofrimento. Porque de tanto as pessoas hoje, na pós-modernidade, dentro da própria igreja, de tanto as pessoas fazerem cócegas nos cristãos e dizerem que eles não vão sofrer, que eles são a melhor bolacha do pacote de Deus, que eles são a coisa mais linda, que eles não vão passar por provação, que se eles estão doentes é porque eles não deram dízimo. De tanto ensinarem isso para os cristãos, olha no que eles se transformaram. Quando o sofrimento vem, eles blasfemam contra Deus. Porque o Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é o estar bem, o Deus deles é o bem-estar. Nós precisamos dizer para essas pessoas que o bom salário dele não diz nada para um Cristo sofredor. A boa educação, curso superior dele, a faculdade dele ou dela não diz nada para um Cristo sofredor. Eu estarei ao seu lado. Você consegue ouvir essas palavras e se alegrar? Você consegue? Pastor, não consigo. Então se arrependa hoje. Diga a Deus que você não entendeu nada. Diga a Deus que você precisa do Evangelho. Diga a Deus que você precisa dele. Segunda pergunta que nós vamos responder nessa manhã é: como lidar então com o sofrimento? Como cristãos, como nós devemos lidar com o sofrimento? E como o Gerson diz, pegando um gancho no que eu disse, só há uma forma correta de responder ao sofrimento, e essa forma é a alegria. Alegria. Você já encontrou aqueles irmãos tão abençoados que esses moleque de hoje desprezam? Aqueles crentes com coquezinho, aquelas irmãs de oração, suas vidas muitas vezes marcadas por sofrimento, mas você fala com elas, elas abrem um sorriso para você. E o que elas dizem? Só vitória, meu filho. E você se achando tal, falando lá, religiosa, toma vergonha na sua cara. Você é doente, é? Alegria! Alegria é o remédio para o sofrimento.
Mas aqui parece um paradoxo, não é mesmo? Não parece um paradoxo? Como alguém em presente sofrimento, pastor, pode estar alegre? Um cristão pode. Um cristão pode. Um cristão pode. Se você estudar a história da igreja, você vai ver muitos irmãos e irmãs que foram martirizados, e alguns deles, enquanto eram queimados em praça pública, cantavam hinos a Deus. E você sente uma dor nas costas, não consegue cantar um corinho. Murmura. Murmura. Deus deve não gostar de mim por essa dor nas costas. Se eu ver um homem dessa igreja aqui falar isso, irmão, eu peço licença para o Senhor e dou-lhe um tapa, irmão. Vire homem condenado. Deus deve não estar olhando para mim, porque parece que essa aprovação não vai acabar. Deixa eu te dizer uma boa nova, não vai acabar. Misericórdia, saio hoje dessa igreja. Saio hoje. Como assim não vai acabar? A Bíblia diz, levantai e andai, que aqui não é o vosso descanso. Os cristãos não foram chamados para encostar sua cabeça no travesseiro da alegria neste mundo e o prazer nas coisas dessa terra. O cristão foi chamado para andar carregando uma cruz. E como assim? O que tem a ver alegria com isso? O mundo precisa olhar para nós dessa maneira. Eles precisam ver a gente carregando uma cruz e ainda alegres. Ainda alegres. Quantas pessoas vocês já viram chegar a Cristo por causa de um testemunho de alguém? Ele viu o sofrimento da pessoa, mas a pessoa permaneceu firme, inabalável, mesmo chorando à noite, mesmo entrando em desespero muitas vezes. Mas ainda estava alegre. A Bíblia nos orienta a nos alegrarmos no sofrimento. Mas somente um cristão verdadeiro pode fazer isso. Por quê? Porque essa alegria não vem de uma performance na igreja de domingo a domingo. Essa alegria não vem de um cargo que eu tenho na igreja. Essa alegria não se compra com oferta de dízimos. Essa alegria vem de conhecer aquele que diante dele até a tristeza salta de alegria. Essa alegria vem dele. Pedro diz aos crentes que estavam sendo perseguidos e alguns até mortos, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 13. Antes, no verso 12, ele diz aquilo que eu disse aqui. Não achem estranho se o sofrimento vier. E aí no verso 13 ele diz, pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos, do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. John Piper diz que o mundo precisa ver que a nossa alegria é inabalável diante do sofrimento. Em Atos 5, 41 e 42 diz assim, quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Sabe o que está dizendo aqui? Pedro e João, eles são ofendidos, batem neles, dão chicotadas nele, e aí a gente vai ver eles saindo dessa reunião do conselho, estavam o quê? Está escrito aí? Estavam alegres. Eles estavam alegres de serem dignos de padecer pelo nome de Jesus.
Olha só, nós apanhamos, mas apanhamos por causa do nome de Jesus. Eu não estou falando desses camaradas que ficam em Praça da Sé, falando um monte de abobrinha e toma um monte de tapa na cara e chega lá, fui perseguido pelo Evangelho. Às vezes até merece uma surra mesmo, um cabra desse, para parar de falar besteira no nome de Jesus. Essa alegria não significa ausência de sofrimento, significa esperança e convicção na presença de Deus em nós, em meio ao sofrimento. Essa alegria é inabalável, por quê? Porque não depende, ela não é um momento alegre. É uma alegria que está em nós. Por quê? Porque Cristo está em nós. Não seria essa a mensagem do Natal? Nós não falamos aqui sobre isso? Um menino irá nascer e ele será chamado de Emanuel, Deus. O que significa isso para você? Deus conosco. Será que para você é Deus com ele? É Deus só comigo? Não, é Deus conosco. Deus caminhando conosco no sofrimento. Nós iremos sofrer como qualquer um. Mas nós não iremos responder como qualquer um. Repito, nós iremos sofrer como qualquer um, mas não iremos responder como qualquer um. Nós não iremos nos esconder no álcool, nas drogas, nos jogos, no sexo ilícito, na pornografia, na dependência de aplausos e atenções humanas. Nós iremos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. É ali que nós estaremos. E descansaremos à sombra do Onipotente. Porque sabemos e temos a certeza que Cristo está conosco. Cristo está em mim, Cristo está em nós. Essa é a diferença de nós para muita gente que quer às vezes forçar uma experiência sobrenatural. Algumas pessoas precisam de uma experiência sobrenatural para provar que Cristo está com elas. Algumas pessoas precisam ouvir uma outra pessoa afagando o seu ego e falando no nome de Deus, dizendo: eu estou aqui. Algumas pessoas precisam disso. Mas deixa eu te dizer, você só precisa disso que nós estamos dizendo aqui. Você precisa só de Jesus. Você só precisa de Jesus. Pastor, quando vier o sofrimento, Cristo é suficiente. Quando vier a dor, Cristo é suficiente. Quando vier a solidão, Cristo é suficiente. Quando vier o desespero, Cristo é suficiente. Quando vier a depressão, Cristo é suficiente. Quando vier o pensamento de suicídio, Cristo é suficiente. Cristo é. A terceira e última pergunta é: há algum propósito no sofrimento? E eu termino. Há algum propósito no sofrimento? Essa última pergunta é um pouco difícil, porque às vezes a gente sofre por escolhas ruins que nós fazemos. Ok ou não ok? Hã? Nós fazemos escolhas ruins, às vezes que nós sofremos por conta dessas escolhas que nós fazemos. Agora, mas sempre há um propósito no sofrimento. Sempre há um propósito. A Bíblia vai relatar diversos propósitos. Diversos. Nos purificar, nos amadurecer, nos fortalecer, nos ensinar, nos tornar participantes do sofrimento de Cristo. E essa parte aqui é uma das partes mais belas. O sofrimento me torna participante dos sofrimentos de Cristo. Quando eu sofro, eu estou me unindo a Jesus em seus sofrimentos. Consegue entender isso? Por isso,
Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas, momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós um peso de glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Palavras do apóstolo Paulo. E o mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, diz: eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Todos querem ser participantes da honra de Cristo. Todos querem ser participantes da força de Cristo. Todos querem ser participantes do poder de Cristo. Mas quem quer ser participante dos seus sofrimentos? Quem quer ser participante dos sofrimentos de Cristo? Todos querem o Cristo da ressurreição, todos querem o Cristo dos milagres, todos querem o Cristo da multiplicação, mas quem quer o Cristo da cruz? Quem quer o Cristo do Gólgota, dos cravos? O propósito do nosso sofrimento é nos tornar semelhantes a Cristo, semelhantes a Ele. Estaremos alegres, ainda que o mundo acabe em nossa volta, porque a nossa alegria não está condicionada a um momento alegre, a uma conquista, a um bem material. Nossa alegria é Cristo somente. Solos Cristos. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Conclusão. Você está aqui hoje sofrendo. Se você entrou aqui hoje angustiado, se você entrou aqui hoje dizendo assim, não, se eu for falar, pastor, ninguém vai entender a minha dor. Eu tenho uma dor, eu tenho um quarto escuro dentro de mim, que eu não abro para nada, que nem Deus eu deixo entrar lá, eu não quero. Eu não quero tocar no assunto de sofrimento, eu não quero tocar nesse assunto, pastor. Passa isso, acaba logo. Se você está aqui sofrendo, se você está pensando ou já pensou em suicídio, em desistir de tudo, há perdão para você nesse dia. A graça de Deus para você nesse dia. A alegria de Jesus para você nesse dia. Confie sua vida a Cristo hoje. Arrependa-se e creia nele para a vida. Creia nele para a vida. Se você é um cristão. E é isso que eu acho maravilhoso. Enquanto de um lado nós temos gente que quando um sofrimento, muitas vezes pequeno, bate na porta, se desespera totalmente. Entra em agonia profunda totalmente. Cristãos perdem a estribeira. Qualquer coisa é motivo para parar, para desistir. Nós temos de um outro lado gente que sofre dia após dia, mas não nega Jesus. Não desiste, não para. Prossegue para o alvo. Caminha. E é engraçado que muitas vezes os de lado de cá que eu disse são jovens. Jovens cansados, jovens dinâmicos, dinâmicos, não pode ter um sofrimentozinho que fala, pastor, eu vou ficar aqui, quero ouvir uma música triste,
Traga os irmãos para me visitar, pastor. E do outro lado, nós temos gente que nem tem força física mais. Tem dores nas costas. Não tem mais a energia de antes. Mas domingo após domingo está aqui. Está falando de Jesus para os seus parentes. E você está só no Facebook. Postando frase. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Venha conosco. Nos ajude. Nos ajude a sofrer com Jesus. 2 discípulos um dia chegaram em Jesus e falaram assim: aonde o Senhor for, nós iremos. Aonde é a tua casa, que a gente quer descansar lá. Porque todo discípulo quer isso, né? Você vê que ele já fala de descanso. Já quer saber a casa do mestre já. A gente vai te seguir, a gente vai com você, vamos para a sua casa. Jesus disse: filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus quis dizer com isso? Ministério não é status. Ministério não é você chegar quando ninguém estava e pegar microfone e querer aparecer para todo mundo. Ministério é sofrer. Pergunta ao missionário: que status tem em ser um missionário? Que status tem em pegar malária por aí, pegar doenças por aí? Ele vai dizer: desde que uma alma só se converta, vale a pena. Vale a pena. E eu vejo muita gente falando sobre isso e muita gente desconsiderando isso. Já que eu estou falando sobre isso aqui, estou terminando, tenho 5 minutos, tá, irmãos? Você já viu a nossa nova geração de obreiros? Já repararam a nossa nova geração de obreiros por aí? Vocês conseguem observar, vocês têm parentes em alguns lugares, vocês têm amigos ainda em alguns outros lugares. Você já viu a nova geração de obreiros que nós temos? Com seus ternos chiques, com seus sapatos brilhantes, com suas maletas do 007, falando assim: não, porque meus amados, meus irmãos, estamos aqui. Já viu essa nova geração de obreiros que quer receber oferta? Um deles me procurou alguns meses atrás e falou: pastor, quando é que você vai abrir uma agenda lá para me pregar lá? Eu falei: nunca. Nunca. Misericórdia, pastor. Abre lá, deixa eu pregar lá. Eu falei: você pode ir, irmão. Não, mas aí eu tenho que ver uma agenda. Aí você tem que ver uma agenda, acertar tudo certinho. O que ele quer dizer com isso? Eu quero dinheiro. Quero uma oferta. Talvez vocês não conhecem isso, talvez vocês não estejam por dentro disso, mas eu conheço bem essa laia. É por isso que nenhum deles pisa aqui. Por que você acha que nenhum deles vem aqui pedindo oportunidade? Porque sabe que aqui não tem lugar para palhaço de auditório. Aqui não tem lugar para mostrar talento, colocar numa vitrine. Aqui se prega o evangelho de verdade. E aqui a gente não encara o sofrimento como alguma coisa que vem mandado pelo inimigo. A gente encara de frente o sofrimento. E diz: pode sofrer, pode matar, pode fazer o que for. Nos manteremos alegres diante daquele que salvou a nossa alma. Diante daquele que foi até o fim por nós. Que não negou o sofrimento. E nem murmurou diante do sofrimento. Ao ponto de Pilatos olhar para ele e falar: como? Como ele está calado? Como ele pode estar quieto?
porque ele sabia que os sofrimentos desse tempo presente não são comparados com a glória que há de ser revelada em Cristo. Eu termino com o texto e eu queria que você abrisse esse texto. 2 Coríntios capítulo 6. E eu era de um lugar que às vezes chegavam os adolescentes e falavam: eu sou pregador, tenho uma oportunidade. Posso dar uma palavra? E o pastor: é claro que pode. E aí o adolescente: ia falar uma coisa agora, melhor não falar. Chega lá e fica lá: irmãos, é hoje, é hoje, é hoje. Eu só assim sentado olhando para ele. Na minha cabeça, Senhor, vem com justiça nessa noite. É hoje que a sua vitória vai chegar. E é hoje não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei. Nenhum deles chegava cedo para ajudar. Nenhum deles chegava. Eu estava falando hoje para a Ariane como que eu era antigamente. E alguns de vocês vão me chamar de religioso. Antes, na igreja, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Pastor conversando com os irmãos, eu ali, ó. Aí o pastor tinha hora que me olhava, eu já tinha baixado as portas. Aqui os irmãos nem esperam. Eu falo amém, eu fico: cadê o irmão? Sumiu, condenado, nem deu a paz, já está no feijão comendo já. E eu ficava ali, às vezes o pastor conversando dando conselho para o irmão, que fala: ô Gil, vai embora. Fala para mim. Fala: pastor, está precisando de mais alguma coisa? Alguns de vocês, eu sei, vão falar assim, puxando o saco de pastor. Existe uma grande diferença, meu irmão, em querer servir, em querer puxar saco. Existe uma grande diferença, porque para mim, na minha cabeça e no meu coração, ministério nem sempre foi aqui, ó, em cima de púlpito. Ministério começava no banheiro, jogando desinfetante, lavando azulejo e orando: Senhor, toca no pastor para ele me dar uma oportunidade. Eu tenho uma palavra hoje, Senhor. Toca no coração dele. E aí chegava o pastor e falava: hoje à noite você vai pregar. E eu... 2 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler do verso 3 ao verso 10 e nós vamos terminar. Queria te convidar a ficar de pé. Nós fazemos essa leitura. Todos acharam? Diz amém. Está escrito: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa. Os apóstolos dizendo aqui, Paulo, nós vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados. Enfrentamos multidões furiosas. Trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar, com a mão esquerda para defender. Servirmos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos.
Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Não possuímos nada e, no entanto, nós temos tudo. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Que essa palavra continue batendo em nosso coração. Que hoje nós saiamos daqui entendendo que todo o nosso sofrimento tem um propósito. Que Deus está conosco no sofrimento. Que nós devemos nos alegrar no sofrimento. E que Deus está trabalhando em nós, tentando nos formar, tentando nos purificar. E nós nos tornamos participantes dos seus sofrimentos quando nos unimos a Ti no sofrimento. Senhor, essa mensagem de hoje não é para aqueles que são adeptos à maldita teologia da prosperidade, em que sofrer é vergonhoso, é motivo de pecado. Essa mensagem não é para estes. Essa mensagem, Senhor, é para aqueles que sofrem, para aqueles que carregam dores, para aqueles que passaram noites de desespero, para aqueles que irão sair daqui e talvez ainda hoje irão passar algum problema. Mas, Senhor, eu tenho certeza que mesmo que eles passem ou estejam passando por sofrimentos incontáveis, eles saberão que o Senhor está com eles, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos protege, que o Senhor está segurando as nossas mãos, que nós não estamos sós como parece, que nós não estamos sozinhos, que quando clamamos, Ele nos ouve, e às vezes parece que Ele não está nos ouvindo. Tudo isso é para nos provar, para forjar uma maturidade cristã em nós, para que nós venhamos crescer e aprender que nem sempre será mar de rosas, nem sempre haverá sorrisos e sorrisos. Às vezes nós estaremos chorando, mas ainda estaremos alegres, porque o Senhor é a nossa porção, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Leva cada um em paz ao seu lar, que essa palavra edifique, console, exorte, e que seja para a tua glória, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.